Quando juntamos tudo isto, então nós percebemos que o país e a vida de quem nele vive será diferente, será melhor. É uma mudança da mesma dimensão daquela que aconteceu há 120 anos, quando se construiu a primeira linha de caminho de ferro entre Porto e Lisboa. É uma revolução nas nossas vidas. Viva! Este é o Sobrecarris. Estamos de volta com o comentário à atualidade ferroviária e hoje temos aquilo que é a apresentação da nova linha de alta velocidade Lisboa-Porto e depois a extensão a Vigo, mas já não é a primeira, nem é a segunda, nem é a terceira, nem é a quarta, nem é a quinta vez que se apresenta esta linha de alta velocidade. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, é mesmo por aqui que começamos num programa que vai também ter Inotrans em Berlim, o novo Hospital do Oeste. Não vamos falar sobre hospitais, mas sim sobre ferrovias, já lá vamos e ainda damos um pulinho à Barca d'Alva. Mas para já, Carlos Cipriano, o que é que foi apresentado de novo da alta velocidade que nós ainda não sabíamos e que mereceu um primeiro-ministro, um ministro das infraestruturas, dezenas de autarcas na estação de Campanhã? Nada que justifique tanto show-off. Ou melhor, isto foi mais um show-off, mais uma das muitas apresentações que têm sido feitas da linha de alta velocidade e que, de tantas apresentações, acabam por até descredibilizar o projeto. Porque, se calhar, há aqui um conjunto de situações que recomendavam um bocadinho de cautela por parte do Governo. E eu passo a explicar. A primeira, questão da bitola. No momento em que a Comissão Europeia está a pôr em causa se pode construir ou não novas linhas em bitola ibérica, que é a intenção de Portugal e ainda bem, mas essa questão ainda não está totalmente esclarecida e, portanto, este é um dos motivos pelos quais se recomendaria algum cuidado antes de fazer novas apresentações sobre a linha. Depois, a própria questão do novo aeroporto, em que voltou, pelos vistos, tudo à estaca zero e vão-se fazer novos estudos e, portanto, por exemplo, se a decisão for Alcochete, como é que é servido o aeroporto por ferrovia? Há um cenário estudado até já pela RAV, em que prevê-se que a linha de alta velocidade no carregado cruza o Tejo, serve o aeroporto em Alcochete e depois entra em Lisboa pela terceira travessia do Tejo. Portanto, isso é uma questão que está em aberto. Vamos até imaginar, e eu continuo a falar no mundo das hipóteses, que a escolha recai sobre Santarém. Bom, se recair sobre Santarém é uma espécie de uma nova OTA a Nordeste e, portanto, faria sentido repensar o projeto de alta velocidade para passar por lá. E este é um segundo motivo pelo qual se recomendaria alguma cautela em mais esta apresentação. E depois, talvez o mais importante, que é este. Onde é que para o Plano Ferroviário Nacional? Então, mas o Ministro, ano passado, não esteve presente no lançamento, com pompa e circunstância, de um Plano Ferroviário Nacional, queria contar com os contributos dos cidadãos, das empresas, das associações. Onde é que está isso? Porque é que se faz mais uma apresentação, mais uma entre muitas, da linha de alta velocidade e não se fala no Plano Ferroviário Nacional, no qual a linha de alta velocidade seria uma peça desse plano, importantíssima, claro, mas mais uma. Onde é que está o interesse de centenas de pessoas, de instituições que mandaram contributos para o Plano Ferroviário Nacional? Não há uma apresentação disso. Porque é que é sempre este show-off de apresentar novamente a linha Lisboa-Porto? E depois, ainda por cima, quando se apresentou muito pouco de novo, o que é que houve de novo? Houve a notícia da ponte rodoferroviária sobre o Douro, sim senhora, e a estação em Santo Ovídio. Mas para isto faz-se aquele show-off todo. É que já agora, já que estavam no Porto, poderiam também apresentar qualquer coisa, por exemplo, sobre a linha de Leixões chegar ao aeroporto de Sá Carneiro. É a tal história que já falámos. São 2-3 quilómetros. Porque é que se apresenta um projeto de milhares de milhões de euros e não se apresenta um projeto na ordem das poucas dezenas de milhões de euros, que pode parecer muito dinheiro, mas que na ferrovia até é muito pouco e resolve os problemas às pessoas? Porquê é que não se apresentou isso? Mais, porquê é que não se apresentou, por exemplo, a reabertura de Pocinho-Barca d'Alva, 75 milhões de euros, aprovado por unanimidade na Assembleia da República, estudos já feitos e comprovados que provam a rentabilidade daquilo, e porquê é que não se falou no assunto? E, portanto, eu não entendo mais este show-off do Governo em relação à linha de alta velocidade, que depois acabam até por descredibilizar o projeto, porque como muita gente compreendeu, e bastou ver alguns jornais e redes sociais, etc., estes projetos são muito repetidos. O que falta por aqui no meu arquivo é apresentações em PDF da linha de alta velocidade de Lisboa-Porto. E, portanto, eu estou há 30 anos a escrever sobre riscos nos mapas e não vejo estes riscos transformados em linhas.
É isto. Diogo, tu estiveste presencialmente a ver este show-off, como o Carlos Cipriano o classificou. O que é que tu levas assim de novo desta nova apresentação da linha de alta velocidade que na realidade já conhecias demasiado bem? Porque há muito tempo que, como o Carlos disse, já escreves sobre ela. Portanto, para quê? Não é? Para quê mais esta sessão? E o que é que sai de novo daqui? Eu gostei do documentário do Carlos sobre os riscos, porque o que às vezes parece é que é um plano arriscado estar constantemente a falar da nova linha, não é? Porque são tantas apresentações. Só desta fase, agora da 1h15, não é? Desde outubro de 2020, quando foi lançado o PNI 2030, já são pelo menos 4 ou 5 apresentações. Se recuarmos ao final da década de 1980, quando em Bruxelas se discutia o plano do T entre a linha Lisboa-Porto e depois com uma ligação do entroncamento para Madrid. Até depois à Cimeira Ibérica de 2000. Depois Figueira da Foz, 2003. Depois o lançamento do Peceirão cá em 2009, com o consórcio a ganhar. Depois o Tribunal de Contas a chumbar o consórcio. E indenizações que ainda estão por pagar há mais de uma década. E agora, esta história de 2022... Bem, o que levamos mesmo novo... Olhem, pelo menos já temos um calendário para escrutinar quando é que começa a fase de projeto, quando é que vão ser as consignações, quando é que vão ser os estudos de impacto ambiental. Só por aí já temos muito trabalhinho pela frente. É preciso é que o trabalho não siga pelo escrutínio. É que também haja trabalhos mesmo no terreno. Vamos já falar também sobre o modelo PPP, mas eu antes queria aproveitar aqui esta deixa do Diogo sobre prazos para perceber se podemos apostar um jantar em 2030 em como a linha vai estar ou não vai estar pronta. Qual é que é a tua aposta, Carlos? Estará pronta Lisboa-Porto naquela hora e 19 minutos em 2030 ou não? Claro que aposto que não está pronta. Porque é daquelas apostas que eu ganho sempre. E já expliquei porquê. Eu ganho sempre porque o mais certo é não estar pronta e, portanto, ganho um almoço ou um jantar. Se estiver pronta, será com grande prazer que pago o almoço ou o jantar. Mas, obviamente, que eu ganharia a aposta, porque não vai estar pronta em 2030 e posso tentar fundamentar porquê. É que um país que ainda não modernizou a linha do Norte, que teve início no final da década de 90 do século passado. Um país que tem um Ferrovia 2020 que começou em 2016 e que nós estamos em 2022 e está atrasadíssimo e não consegue concluir projetos básicos. Um país que há 6 anos nem sequer conseguiu lançar ainda um concurso para eletrificar a linha do Douro entre Marco e Pocinho. Um país que não consegue sequer modernizar como deve ser a linha do Oeste, que vai somando atrasos atrás de atrasos. Um país que não consegue fazer uma simples eletrificação da linha do Algarve, que nem sequer é preciso mexer em mais nada, porque já, em termos de civilização, o assunto está resolvido. E portanto, para não falar também da linha do Norte, ou seja, como é que querem que as pessoas acreditem que se vai construir uma linha de alta velocidade daqui até 2030? Obviamente que as pessoas não acreditam. E é por isso que o ministro diz isto de ti, Carlos. Eu não devia estar a invocar o Carlos Cipriano, mas é inevitável. Eu costumo fazer isso. E o Carlos Cipriano tem sempre, como todos nós, 2 formas de olhar para isto. Para aquilo que gostava que fosse, ou para aquilo que finalmente, depois de tantos anos, vamos passar a ter. Diogo, qual é que é a tua aposta já agora, para ficar aqui registado neste arquivo? Eu vou apostar que a única coisa que vai ficar feita até 2030 vai ser o troço entre Porto e Oiã, que é uma das particularidades desta apresentação. Que é, a primeira fase, entre Porto e Sor, já está subdividida em 2 partes. Nós já vimos isto em qualquer lado. Ferrovia 2020, alô, estamos aí? Estamos. Portanto, eu estou cada vez mais convencido que, até pelo orçamento que há, ou seja, na fase 1, apenas 1/3 das verbas, 1.000 milhões de euros, é de fundos europeus. O resto é de orçamento do Estado. Ora, será que nós em 6 anos, no máximo, vamos ter dinheiro, vamos ter 2.000 milhões de euros só para completar a primeira fase? Só para isso? Eu pessoalmente acho um pouco improvável, tendo em conta o histórico dos últimos anos e tendo em conta os custos neste momento que temos com a inflação, a necessidade que nós temos de reduzir as despesas do Estado e também de abater a dívida.
Portanto, eu acho sinceramente que nós só vamos conseguir fazer até 2030 o Porto Aveiro-Oiã, que custa 1,65 mil milhões de euros e que tem 500 milhões de euros de fundos comunitários. Ou seja, pouco mais de um terço destes 1,65 mil milhões. É a minha aposta. Não sei se dá para pagar um almoço ou um jantar, mas dá para qualquer coisa de certeza. Mas, Diogo, se calhar a apresentação do vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, tem ali um indício de resposta a essas dúvidas. Quando ele falou no modelo de contratação e pôs aqueles cenários e deu a entender que o mais provável era o terceiro cenário, que é aquilo que nós podemos designar, sem margem para erro, uma PPP. Isto é, o que é que acontece? Em vez de a IP fazer um projeto e lançar o concurso para fazer-se o projeto, outra para fazer a construção, outra para fazer a manutenção, então faz um concurso único para fazer projeto, construção, manutenção e financiamento. E, portanto, o concessionário, quem ganhar este concurso, também passa ao cheque e entra com o dinheiro. Porque, pelos vistos, as nossas finanças públicas e os fundos comunitários não devem ser suficientes. Há ainda outro motivo, se calhar, para escolher este cenário, que é, já está provado, que simplesmente a IP não tem recursos para gerir projetos desta envergadura. Eles próprios assumem isso. Porque, obviamente, está exaurida, não tem pessoal suficiente, com o Ferrovia 2020 foi o que foi, e, portanto, com tanta falta de recursos, inclusivamente recursos financeiros, nada como entregar a uma entidade, a um privado, a construção e o financiamento da linha de alta velocidade. Agora, põe-se aqui a questão, como é que isto vai ser pago? E, portanto, o privado que ficar com aquilo vai querer, obviamente, amortizar o investimento e ter o seu lucro, e, portanto, das duas, uma. Ou haverá uma espécie de subconcessão em que é o privado que cobra a taxa de uso aos comboios que lá passam, ou então haverá o pagamento de uma renda pela capacidade instalada. Isto é, quem ficar com a linha de alta velocidade tem que se comprometer, por exemplo, a ter comboios das 6 da manhã à meia-noite, X por dia, não é? A manter a capacidade da linha operacional, e a IP arrecada as receitas das portagens, mas tem que pagar uma renda durante várias décadas ao concessionário. E, portanto, estamos a falar nas PPPs. É óbvio que o Governo não gosta desta sigla, PPP, por todo o histórico que nós conhecemos, é uma sigla amaldiçoada. Também não gosta muito da sigla TGV, e compreende-se porquê, porque tudo isto remete para o consulado de Sócrates, mas é isto que estamos a assistir. E se calhar, de facto, é a única saída para este projeto. Agora, foi pena que nem sequer isto tenha sido apresentado como uma novidade nesse show-off de campanha. Porque aquilo foi falado, são 3 cenários, foi dito que o Governo é que vai decidir, mas parece-me claro que vai ser esta a questão. Queria só apontar um pormenor interessante, que é o seguinte. Naqueles semáforos verde, vermelho, amarelo que foram apresentados lá num dos slides sobre as vantagens e desvantagens dos 3 modelos de contratação, havia lá um item que dizia articulação com a rede convencional. Bom, isto estava de facto a luz vermelha quando se trata de uma concessão a privados. Porquê? Porque se a linha vai ficar nas mãos de privados, obviamente que aquilo que o ministro Pedro Nuno Santos e Carlos Fernandes têm referido várias vezes, que a linha de alta velocidade é para ser articulada com a rede ferroviária nacional, que é para servir várias origens e destinos, que pode haver comboios que não venham só de Lisboa e do Porto e que usem esta autoestrada ferroviária. Se aquilo é concessionado a um privado, esta articulação vai ser muito mais difícil, porque não está só ali em causa um negócio que é a passagem de comboios, está também ali em causa a coesão territorial, o serviço de passageiros, tudo isso, e isso é mais difícil de articular. Mas, infelizmente, nem resposta para isso tivemos nessa apresentação. Pode vir a acontecer já ter as diretrizes muito bem estabelecidas à partida. Realmente há esse pacote em que o privado faz muitas coisas, mas tem de seguir determinadas diretrizes. E é assim, as obras nas estações, por exemplo, vão estar a cargo da IP, até porque tecnicamente só há uma única nova estação, que é a estação de Santo Ovídio. Tudo o resto é o que já existe. Portanto, se o Estado for suficientemente forte, pode estabelecer diretrizes muito grandes em relação a esta questão da interligação. Por isso é que eles estão a fazer a mistura entre estações é tudo IP, construção é privados, não é?
Mas depois a gestão disso também vai ser da parte da IP. A questão é que quem vai tratar da manutenção é o privado, que não é muito habitual. Normalmente Sem dúvida nenhuma, quem Diogo. faz a manutenção Agora, é a IP. a questão é esta: quando o Estado se põe numa posição de fragilidade, que é ter que lançar o concurso em que quem constrói e mantém também entra com o dinheiro, obviamente que o Estado fica sempre numa posição de grande fragilidade. Mas vamos aguardar para ver, não é? Agora, em relação ainda à primeira fase, se me permitem, eu só queria dar aqui um pequeno apontamento, porque não tive grandes ilusões, portanto não posso dizer que fiquei desiludido, mas ainda sonhei em determinada altura que poderia ser corrigido aqui uma coisa que me parece um erro para a primeira fase, que é não se considerar na primeira fase, em vez do Porto Sor, considerar-se Porto Leiria. Porque é mais uma vez aquela história da last mile. Ou seja, se a primeira fase viesse até Leiria, pelo menos quando estivesse construída, já se poderia servir a cidade de Leiria, que é de facto muito importante, e já servia as três cidades, Leiria, Coimbra e Aveiro, e ao mesmo tempo já tínhamos uma ligação da linha do Oeste à linha de alta velocidade e podia puxar, digamos assim, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Nazaré, Alcobaça, toda esta região Oeste, mais próxima do centro e do norte do país. Ora, provavelmente o que vai acontecer, e nós sabemos que o histórico dos projetos ferroviários em Portugal é o de atrasarem-se sempre, o que vai acontecer é quase um morrer na praia, ou seja, haverá uma primeira fase até Sor e fica em Sor antes de seguir para a segunda fase. E, portanto, só por um bocadinho, Leiria e o Oeste ficam de fora da primeira fase do projeto de alta velocidade. No cenário de fundo da apresentação estava um Alfa Pendular à esquerda, não era? E estava um interregional com carruagens arco. E a certa altura da apresentação, alguém ligou dos teleindicadores da linha onde estava o Alfa Pendular. Então, o Alfa Pendular estava a dizer que ia para a régua, o que teve a sua coincidência interessante. Eu confesso que fiquei à espera que eventualmente o Alfa pudesse ir para Vigo um dia destes, porque isso também é outro dos pormenores desta apresentação, é que voltou-se a falar do Porto Vigo, e então aí é que as novidades também, aí ainda há menos novidades ainda do que no Porto de Lisboa, porque aí foi só mesmo um calendáriozinho. Claro, mas alguém acredita que irá haver Porto Vigo em 2030? Não acredito, até porque os problemas vão começar do lado de Espanha. E é curioso que mais um show-off a prometer o Porto Vigo e nem sequer Portugal consegue pôr-se de acordo com a Espanha para, de uma vez por todas, acabar com automotoras a diesel entre o Porto e Vigo, que vão debaixo de catenária e que são o único material motor que vai debaixo de catenária, e não se conseguem pôr de acordo para fazer um comboio elétrico entre Porto e Vigo. Mas, entretanto, fazem-se grandes apresentações sobre a linha de alta velocidade de Porto-Vigo. Entretanto, também já há polémica em Espanha instalada, a propósito de quem acha que Portugal está a tentar trazer para a sua esfera de influência a Galiza e está a esquecer-se completamente de Madrid. O governo da Junta da Galiza, inclusive, que é de direita, do PP, diz que... Cando onte o primeiro-ministro de Portugal anunciou que esa era a súa senda, a súa intención, e ademais con prazos concretos, creo que estamos moi de noraboa. Galicia ten moitísimo que gañar. Portugal podía ter escollido outras opcións, pero escolleu a que creía que lle conviña máis e dende logo a que máis lle convén a Galicia. Por tanto, Portugal está cumprindo e agora o que é necesario que o faga tamén o Goberno de España. Pedro Sánchez, que despois desta aposta clara que fai Portugal, o Goberno de España, que ten que facer un esforzo moito menor, o faga, non se entendeu outra cousa, e máis é que teño que empezar a facer xa. Agora, a mí me gustaría escoitar o meu presidente, Pedro Sánchez, falar coa mesma concreción o que ontem falou o primeiro-ministro de Portugal. Portanto, tudo isto tem sido usado também para a luta política, não só cá como lá. Por acaso também é curioso que, afinal, cá as coisas, e Pedro Nuno Santos também referiu isso, estão um pouco mais sanadas e não houve vozes críticas a propósito deste projeto de alta velocidade. Pelo menos não ouvimos os partidos a se levantarem contra a execução desta obra. Esse aspecto, já agora, permite-me referir a posição do PCP, que quanto a mim esteve bastante bem, porque vem apoiar o projeto, e o senhor diz que faz falta, mas também vem fazer notar que já foram feitas muitas apresentações e que chegou a hora de se passar à fase do investimento. Portanto, eu espero que se calhar o próximo show-off que se fizer sobre isto, que seja o lançamento de um concurso público ou o lançamento da primeira pedra, ou melhor, do primeiro carril, porque, por favor, poupem-nos a mais apresentações.
apresentações. Veremos o que é que haverá também para apresentar na próxima Cimeira Ibérica de outubro em Viana do Castelo, em que se espera que Portugal e Espanha cheguem a acordo precisamente sobre a saída sul de Vigo e o calendário de alta velocidade Porto-Vigo do lado galego. Não, e o que é mais assustador, Ruben, é que está muito na construção de um troço que depende muito de Espanha, quando nós poderíamos estar a construir um troço que dependia apenas de nós, que seria o troço entre o aeroporto de Sá Carneiro e Nine, que já aceleraria em pelo menos 20 minutos a viagem entre o Porto e Viana do Castelo e Valença. E teria muito mais impacto para a coesão territorial do que, eventualmente, o novo troço entre Braga e Valença. Além de ficar um bocadinho mais barato e era mais imediato. Era só para chamar esta atenção. Este mês de setembro foi também marcado pela maior feira de comboios da Europa, a Inotrans. Carlos Cipriano esteve em Berlim a ver as novidades do setor ferroviário e traz-nos aqui ao Sobrecarris precisamente essas novidades. O que é que viste ao certo em Berlim, Carlos, e que esperas que chegue muito rapidamente a Portugal? Eu vi tanta coisa que seria difícil de descrever. Claro que quem, como nós, gosta de comboios, fica, de facto, deslumbrado com a maior feira de comboios do mundo, não é? Só para dizer que estavam presentes 2.884 expositores, 56 países presentes. A área da Inotrans é de 200 mil metros quadrados, ou seja, mais ou menos o equivalente a 20 estádios de futebol, onde em 42 pavilhões de exposições nós podemos ver tudo o que tem a ver com comboios, portanto, tudo o que tem a ver com componentes, com tudo o que entra no cluster ferroviário, sendo que comboios a sério também havia no exterior, num feixe de linhas de 3,5 km, onde estavam 124 veículos ferroviários, entre locomotivas, automotoras, vagões, etc. Seria muito extenso estar agora aqui a descrever tudo isso, mas de facto foi uma maravilha poder visitar as novidades da ferrovia na Inotrans. Eu já tinha ido a algumas feiras em anos anteriores. Este ano, por aquilo que eu observei e por aquilo que falei com algumas pessoas, havia uma menor presença dos asiáticos, em grande parte por causa do Covid e com a tolerância zero em relação ao Covid daqueles países. Mas ainda assim achei que a feira estava cheíssima, a abarrotar. Havia pavilhões onde quase não nos conseguíamos mexer, as pessoas acotovelavam-se, porque teve uma grande enchente, o que demonstra de facto um grande interesse pela ferrovia por parte da Europa, porque... Deixa-me ser mauzinho, deixa-me perguntar-te se nesses feixes de vias viste lá alguma automotora Alain, porque parece que não, é o nosso serviço de ponta internacional, portanto deve estar na vanguarda da Europa. E é Alain, neste momento é o comboio mais conhecido em Portugal, não é? Porque vai e volta... Há reportagens por todo lado, não é? Agora é o comboio mais famoso de Portugal, é Malan. Desculpa, sim, é verdade. Não, só ia concluir que, quer dizer, como de facto o continente americano não é muito forte na ferrovia, não é? Embora também estivesse presente, e com um bocado com alguma falta dos asiáticos, a verdade é que por exclusão de parte estavam lá os europeus, eram muitos e a feira estava cheia, portanto isto quer dizer claramente que há um grande interesse da Europa pelo setor ferroviário, claro que sim. Haja alguma coisa em que a Europa esteja à frente. Certo? Eu devo também dizer que, a convite da Alstom, viajei com um grupo de jornalistas de vários países numa composição a hidrogénio, num automotor a hidrogénio. Fomos ver uma fábrica desta empresa e achei muita piada à experiência. De facto, até estive na cabine de condução. O maquinista disse que conduzir um comboio a hidrogénio ou um comboio elétrico é exatamente a mesma coisa, e aquela mesma composição já tinha feito com o depósito cheio, com um tanque de hidrogénio, tinha conseguido fazer 1.175 km sem abastecer. E é um material que já existe numa linha regular na Baixa Saxónia, na Alemanha, uma linha que não é propriamente um sobre-humano, mas é uma linha regional com alguma frequência. Já há neste momento 6 composições ali para trás e para a frente a circular, e um tanque de hidrogénio dá para fazerem as viagens necessárias durante todo o dia. Portanto, é uma tecnologia à qual acho que vale a pena estarmos atentos. Eu diria que fiquei quase convencido e que provavelmente terá muito futuro. Uma coisa é certa, fiquei a saber que neste momento na indústria ferroviária já não há encomendas para comprar mais comboios de passageiros a diesel. Portanto, toca eletrificar, ou então já vamos comprar tudo a hidrogénio.
Pois há aqui uma questão interessante que os técnicos da Alstom diziam que, portanto, qual é a principal vantagem, porque a verdade é que, neste momento, um comboio a hidrogénio é mais caro que um comboio a diesel ou um comboio elétrico, não é? Pois pode ser amortizado, de facto, é num consumo mais barato. Mas o que me responderam foi, não, mas a grande poupança é não ter que se investir na eletrificação. Bom, mas o não ter que investir na eletrificação é uma poupança para o gestor de infraestrutura, não é para o operador. E num modelo como é o atual, em que estão ambos separados, então como é que isso se compagina, não é? Quer dizer, se a grande vantagem do hidrogénio é não ter que eletrificar, mas como isso é uma decisão do gestor da infraestrutura, os operadores têm que perceber se vai haver ou não vai haver eletrificação e como é que tudo isso se vai compatibilizar. Lá está, mais um problema que não tínhamos pensado da separação entre a roda e o carril. Passamos para o próximo tema. Continuamos a olhar para o Oeste, que terá um novo hospital. Ainda não se sabe a localização ao certo, mas as localizações propostas, algumas delas calham a ficar mesmo próximo da linha do Oeste. Quer isto dizer, Carlos Cipriano, nós que gostamos de comboios e que achamos que faz sentido a ferrovia estar interligado com estes polos geradores de tráfego, a IP está a estudar uma ligação por ferrovia àquilo que é o novo Hospital do Oeste, ou pelo menos as localizações propostas. Ou não? Não. Devido até que a IP saiba disto, quer dizer, vamos só para dar um bocadinho de contexto e falando agora aqui um bocadinho sobre o Centro Hospitalar do Oeste, que é uma instituição que neste momento está dividida com 3 unidades hospitalares em Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras. Está decidido há muito que, em vez de haver estas 3 unidades todas velhas e dispersas e com problemas graves de capacidade e de funcionamento, toda a gente está de acordo em que haverá um futuro Centro Hospitalar do Oeste num só edifício, num só hospital novo, que atraia cérebros, que atraia médicos, etc. Bom, foi feito um estudo prévio para a localização desse hospital. Os municípios estão basicamente desentendidos, portanto, a maior parte quer o hospital o mais próximo do seu concelho ou dentro do seu concelho. Há claramente aqui uma divisão, há clivagens. Eu prevejo que isto vai demorar muito tempo porque não vejo nenhuma convergência em termos dos municípios. O governo pode sempre assobiar para o lado e dizer muito bem, enquanto não se entenderem, os dinheiros públicos vão para o outro lado e, portanto, pode ir sempre adiante a construção do hospital. Mas, seja como for, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é que nas várias localizações estudadas por o estudo da Nova, ficaram, digamos, no top 3, no top 4, há algumas localizações que ficam precisamente ao lado da via férrea da linha do Oeste. No entanto, aquela que está em primeiro lugar fica aí a cerca de 4 km, fica no Bom Barral a 4 km, e eu perguntei, de facto, ao Governo, ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação e ao Ministério da Saúde, tendo em conta o discurso do Governo em relação à importância da ferrovia, tendo em conta até aquilo que foi dito pelo Ministro Pedro Nuno Santos no lançamento do Plano Ferroviário Nacional, de que é preciso tirar carros das estradas, de que é preciso que seja o transporte público a servir as pessoas e as instituições, de que deve ser a ferrovia a ir ao centro das cidades e, de certa forma, a ser a coluna vertebral do sistema de transportes, eu perguntei o que é que achava disto, de, perante localizações em que umas estão alguns quilómetros afastados da linha do Oeste e outras estão mesmo ao lado da linha e onde seria fácil construir uma apiadeira ou uma estação com uma simples linha de resguardo e servir diretamente os profissionais de saúde que trabalham no hospital, bem como as pessoas que vêm visitas para as consultas externas, mais os visitantes dos doentes e tudo isso. Ou seja, um hospital é um grande centro gerador de tráfego. E, portanto, quando eu fiz esta pergunta aos 2 ministérios, e quando eu esperava uma resposta óbvia, que era a dizer o óbvio, claro que sim, que deve ser de facto tido em conta esse critério na localização do hospital, eis que eu recebo do Ministério de Pedro Nuno Santos a seguinte frase: o Governo não tem comentários a fazer. Ponto. E eu questiono porque é que o ministro que defende a ferrovia não quis dizer o óbvio. E dizer o óbvio é, e agora vou citar o professor José Manuel Viegas, que fez declarações ao público sobre esta matéria, em que ele diz: um hospital é um grande gerador de tráfego e muita gente terá vontade de ir de transporte público se houver uma boa oferta. Por isso, se ficar decidido que o hospital fica no Bom Barral, não faz sentido ignorar essa particularidade que é próxima à linha férrea. Já agora acrescento também que há uma localização proposta pelo Conselho das Caldas da Rainha que também fica precisamente ao lado da linha do Oeste.
e, portanto, também poderia ser uma solução. Mais ainda, o próprio presidente da CP, Pedro Moreira, durante a festa do ferroviário em Mzinde, à margem desse evento... Agora presidente efetivo. E agora presidente efetivo, exatamente, disse, sem margem para dúvidas, também repetiu que é óbvio que uma infraestrutura geradora de tráfego, como é o caso do hospital, tem muito interesse para a CP, pois o modo ferroviário é o mais adequado para responder às necessidades dos profissionais de saúde que trabalham nas suas locações pendulares, casa-trabalho. Portanto, estamos a falar médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, pessoal auxiliar de enfermagem, de pessoal da limpeza, administrativos. Estamos a falar de pessoas que vão para as consultas externas. Estamos a falar de visitantes. Portanto, há aqui um polo gerador de tráfego muito importante, que será um erro tremendo se vamos permitir que estas pessoas todas se desloquem ou só possam ir por via rodoviária sem terem a opção ferroviária. E, portanto, eu fiquei muito surpreendido por o Governo se recusar a dizer o óbvio, que é, sim senhor, este critério, que é o da localização perto de uma linha férrea que já existe, que está construída há 100 e tal anos, que está agora numa fase de modernização, e não querem assumir que esse possa ser um critério depois de repetidamente virem defender o modo ferroviário. Carlos, basta pensar na importância do transporte público e olhando apenas para Lisboa e Porto, por exemplo, na linha amarela do metro de Lisboa há uma estação de metro mesmo ao pé do Hospital de Santa Maria. No Porto há uma estação de metro junto ao Hospital de São João e dentro de 2 anos haverá uma estação de metro ao pé do Hospital de Santo António. Acho que por aí dá para perceber que os hospitais realmente são uma grande fonte de tráfego, fonte gerador de tráfego. Onde o Governo também mais nada diz é mesmo na questão da reabertura de Pocinho-Barca d'Alva, na linha do Douro, apesar da CCDR se ter pronunciado favoravelmente a este investimento, que já percebemos que será rentável no futuro, Diogo Ferreira Nunes. É um projeto de interesse regional e nacional. Vamos só ficar com esta frase para resumir a posição da CCDR Norte sobre a reabertura do troço. Também está a condenar-se um poço e sem fundo, tendo em conta a quantidade de adiamentos, enfim. Que pode criar 6.455 empregos em 25 anos, em um quarto de século, e por cada euro investido, o PIB desta região pode aumentar em 1,4 euros. E qual é que é o principal fundamento para a reabertura da linha? Turismo, porque será o destino de 80% do tráfego. Ora, com estas finalidades todas, do que é que estão à espera ministros como Pedro Nuno Santos e Ana Abrunhosa, que já vieram defender em público a reabertura de troço entre Pocinho e Barca d'Alva? O que é que lhes falta? A Cimo Douro está à espera, a região do Douro está à espera, o país está à espera. Reabram, porra. Hoje não vamos ouvir uma música sobre a Arca d'Alva, mas vamos recordar Carlos Paião e o seu foguete. Já falava das loucas viagens entre Lisboa e o Porto, mas vamos ouvir com um gosto especial apresentações da alta velocidade ao longo dos anos, em que vários políticos de várias gerações vão falar sobre esta obra que vai mudar o país em 5 anos. Só não sabemos em que década é que é. Pode ser a de 90, pode ser a de 2000, a de 2010 ou agora a 2020, já para 2030. Vamos a isso. A ideia é fazer a ligação dos grandes centros populacionais Porto, Lisboa a Madrid. A viagem começa e o foguete tem pressa. Pouca terra que há muita a correr. O TGV, comboio de alta velocidade, poderá vir para Portugal dentro de 10 anos. As caldeiras fumegam e estão a aquecer. Alta velocidade a níveis, digamos, 300, 350 km/h só se justificam entre Lisboa e Porto e entre Lisboa e Madrid. O facto de que, conjunturalmente, Portugal viver num período de dificuldades económicas não justifica que se interrompa o desenvolvimento destes projetos. Olha o foguetão, não vai à lua nem quer mais chegar. O TGV é um dos projetos que modernizam o país. Não é por mais ou menos velocidade de chegar a um ponto europeu. Até porque não menos importante são as ligações marítimas que podemos estabelecer com Angola, com Moçambique, com o Brasil. No máximo da construção, será por volta de 2012
2010, 2012. Bem conhecida, bem com mosca à partida, porque aqui não há nada a perder. Na prática, não existe ligação ferroviária Porto Vigo. Que ela é tomar, que é a mesma coisa que não existir. E por isso tomámos também a decisão de adiar por 2 anos a ligação por alta velocidade entre Lisboa e Porto Vigo. Já estávamos a ser enganados há 2 anos, porque já estavam a andar com aquela linha e as outras estavam paradas. O Governo vai adiar a linha Porto-Lisboa por 2 anos. E eu vou fazer aqui um prognóstico, é que isto é um adiamento para sempre. Infelizmente nós em Portugal muitas vezes queremos apontar para o ótimo e acabamos por nem ter o ótimo, nem o bom, nem coisa nenhuma. O PNI 2030 endereça esta circunstância, este problema, prevendo a construção de uma nova linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa. E o que estamos hoje aqui a fazer é mesmo isso. É abrir linhas de futuro. Para a minha geração é uma esperança sempre adiada. O público fica no ouvido.